Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui para comentar com vocês os assuntos que eu discuti, né, via Google Meet na aula, né, porque a gravação via Meet não saiu muito boa, então a minha ideia é resgatar rapidinho os conceitos que eu trabalhei, né, na aula via Meet, para vocês terem esse material para resolver as questões que eu propus ao final da aula. Gente, queria fazer um adendo que é o seguinte, ó, para as próximas aulas via Meet, conversando com o grupo da escola, eu não vou mais gravar, porque a gente vai privilegiar vocês estarem online, né? Durante a aula. Então, se eu gravar, perde um pouco o significado e depois disponibilizar, acaba que eu não incentivo a participação de vocês, né? Então, a minha ideia é, como eu já havia prometido, gravar essa aulinha, mas para as próximas eu gostaria de contar com a presença de vocês lá ao vivo, né? No dia e na data marcada, tá bom? Então, olha só. Aqui nesse primeiro slide, então, a minha unidade curricular que eu vou trabalhar com vocês é físico, meu nome está aqui e o meu contato de e-mail, que vocês sempre podem estar em contato comigo quando precisarem, tá? Continuando aqui o nosso assunto, para vocês entenderem um pouquinho o plano de ensino desse semestre, né? Desse e do próximo, que seria desse ano letivo. No primeiro semestre em física, a gente vai trabalhar a ideia de grandeza física, vai trabalhar a parte de mecânica, que são alguns conceitos básicos que a gente já vai ver na aula de hoje, que, por exemplo, o que é movimento e referencial. Vai discutir o movimento retilíneo uniforme, que é o MRU, e o movimento retilíneo uniformemente variado, que é o MRUV. E também as leis de Newton. No segundo semestre, a ideia é ver essa parte de astronomia, que corresponde à lei da gravitação universal, né? E também o grupo de conservação de energia. Basicamente, esses são os conteúdos que a gente gostaria de ver esse ano letivo. Mas, professora, a gente iniciou nossa aula em maio. Vai dar tempo? Gente, a gente tem que dar o nosso melhor e fazer o melhor possível. Então, a proposta é que a gente se dedique, tente fazer o melhor possível e se vai dar tempo ou não vai dar tempo, isso vai depender do andamento das coisas. Tá ok? Então, olha só, continuando mais um pouquinho. Geralmente, os alunos perguntam das avaliações. Professora, como é que vai ficar a nota, né? Gente, ó, as avaliações eu sempre vou privilegiar a participação de vocês nas atividades que eu propor lá no Google Sala de Aula, tá? Que tipo de atividade? Eu procuro tentar variar as formas da atividade. Às vezes é um formulário online do próprio Google, né, para responder. Às vezes é um pequeno experimento com relatório. Às vezes algum exercício para resolver no caderno e tirar uma fotografia. Às vezes a produção de algum texto, alguma imagem, algum vídeo sobre o assunto, né? Então eu procuro variar, nem sempre é possível, mas na medida que for possível eu vou estar variando os tipos de avaliações. E uma coisa que eu queria enfatizar com vocês é que vocês tenham um caderno de física, porque isso ajuda muito a vocês criarem um roteiro de estudo. E em física o conteúdo é sequencial, né? Então ajuda bastante mesmo. Então peço que vocês tenham um caderno, façam as atividades no caderno, façam um resumo dos conteúdos no caderno, porque vai facilitar muito os estudos de vocês. Tá ok? Então, já começando a discutir o nosso assunto, eu queria reforçar o seguinte com vocês, que muitas vezes no primeiro ano a gente já vem com um preconceito construído de outros, né? Às vezes nem é nosso, de que física é difícil, que eu não vou conseguir. Isso não é verdade, gente, porque a gente vai ver que a física a gente aprende no nosso dia a dia desde criança, né? É claro que essa imagem que tem aí, que é o movimento de uma criança, né, batendo, caindo de skate, traz um exemplo prático da lei da inércia, né, que é uma das leis de Newton, para mostrar para a gente que física tem total relação com o nosso dia a dia. Então é com esse olhar que eu queria que vocês iniciassem esse ano letivo de física, né? É algo que a gente procura compreender um pouquinho o mundo que nos cerca, tanto o mundo natural quanto o mundo tecnológico, tá bom? Então a gente tem que pensar assim, ó, que física não é sinônimo de matemática. Ela usa a linguagem matemática, mas ela não é sinônimo de matemática. Então não associem só diretamente a matemática à física. A física é a compreensão dos fenômenos, né? Não só números e fórmulas e equações, mas a compreensão do que está acontecendo ali. Tá certo, gente? Então, ó, para a gente entender um pouquinho, o que vai auxiliar a gente na compreensão desses fenômenos são os modelos
que a gente chama na física, tá? Mas, professora, eu não entendi. Na física, o que são esses tais modelos? Olha só, gente, aqui tem 3 bonequinhos palito, né? Eu tenho um bonequinho palito lá em cima, pretinho, bem simples. Eu tenho um bonequinho no meio, de roupa, né? Roupa azul e verde. E tem um bonequinho mais embaixo, que é um bonequinho tipo Barbie, assim, né? Vou chamar assim. A física, ela sempre vai tentar responder as questões do nosso dia a dia, tá? Então, vamos supor o seguinte, que uma das questões do nosso dia a dia da física, que não é o caso, é só para exemplificar o que é um modelo, eu quisesse contar o número de alunos de uma sala de aula. E eu fizesse o seguinte, olha, para isso eu vou elaborar uma hipótese, um modelo na física. Eu vou fazer o seguinte, cada aluno eu vou substituir na minha teoria por um boneco palitinho desse primeiro ali, preto. Bem, se cada aluno eu substituir por um boneco palitinho, eu vou conseguir contar o número de alunos da sala, percebam. É só eu contar o número de boneco palitinhos. Agora, se a situação física real for um pouco mais complexa, se eu não quiser só saber o número de alunos, mas se eu quiser saber quantos alunos têm cabelo comprido e quantos alunos têm cabelo curto, em uma sala de aula, eu tenho que aperfeiçoar o meu modelo na física. Então, eu tenho que trazer mais elementos, que, por exemplo, poderia ser respondido pelo boneco palitinho do meio do slide, certo? E se eu quisesse outros elementos, eu poderia usar o último modelo, ou seja, a gente vai aperfeiçoando o modelo na física conforme a nossa necessidade da resposta à pergunta que a gente tem de fundo, tá? Então, gostaria que vocês olhassem a física dessa maneira, uma ciência que usa modelo para tentar explicar um pouco o nosso dia a dia. Olha só, continuando mais um pouquinho. Então, o que vão ser esses modelos? Esses modelos vão ser uma versão simplificada de um sistema físico, tá? Então, vai tentar resumir alguns dados do que está acontecendo na realidade, só que ele não pode abstrair dado importante, né? E eles vão ser fundamentais para a gente trabalhar aí ao longo da física. Exemplos de modelos que vocês já vão encontrar em alguns textos durante a leitura. A ideia de partícula, às vezes vem escrito no problema, uma partícula se move a uma velocidade. Por que ele não usa carro no lugar de partícula? Porque quando ele fala carro, eu vou levar em consideração a forma, o formato, a aerodinâmica dele. Quando ele pensa em partícula, ele vai desprezar algumas características da forma, assim como massas pontiformes, ou seja, embora a massa tenha uma definição em um volume diferente, eu posso considerar como se toda a massa tivesse colocado em um único ponto. E assim, tantos outros modelos que tem na física, tá, gente? Por que isso nos ajuda? Porque uma coisa é analisar, por exemplo, o movimento de um carro do Paz Leme até na Vila Nova, considerando ele uma partícula. Outra coisa totalmente diferente seria eu pensar num modelo para analisar o movimento de um carro de Fórmula 1, que vai se deslocar, por exemplo, do Paz Leme até a vila, em termos de distância. Porque o carro de Fórmula 1, daí sim é um modelo mais complexo. Eu não posso abstrair dados da forma dele, porque o formato dele influencia no atrito, que vai influenciar nos milissegundos que pode fazer um campeão de uma corrida de Fórmula 1, por exemplo. No nosso dia a dia, a gente não trabalha com toda essa precisão, então por isso a gente faz uso dos nossos modelos, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho. E nesses modelos, a gente tem que ter dados, e esses dados se chamam grandezas físicas. Importante, uma grandeza física não é só um número, mas ela tem que vir acompanhada de uma unidade de medida nesses modelos. Exemplo, ali tem uma bonequinha assim, em cima de uma balança medindo massa. Então, massa, exemplo, 100, só o número resolve? Não. Eu preciso da unidade de medida, por exemplo, 100 quilogramas. Da mesma maneira, ali tem um velocímetro, que é a velocidade, então preciso do número mais a unidade ou do tempo. Tá, gente? Então, uma grandeza física, que é uma característica daquele modelo, ele vai expressar um número e também uma unidade de medida. Então, olha só, continuando mais um pouquinho. A grandeza física da unidade de medida sempre foi assim, professora? Não. Gente, na antiguidade, essas medidas, essas unidades de medida eram a comparação com partes do corpo. Exemplo, a polegada. Gente, vocês sabem que até hoje a gente mede a TV em polegadas, né? A gente compra uma TV de 29 polegadas, de 30 polegadas, de 50 polegadas.
Mas o que se percebeu das unidades de medida? Que com o passar do tempo, começou a haver problemas em virtude das diferenças físicas regionais. Pense, uma unidade de medida era o pé. A diferença entre um pé de um japonês e um pé de um alemão, né? Pelo biotipo fisiológico mesmo, né? Então, houve uma necessidade de uma padronização. Essa padronização gerou o que a gente chama de Sistema Internacional de Unidades, que nos problemas vão aparecer com o nome SI, abreviado, tá? Então, é um grupo de unidades padrão que a gente vai usar. Professora, eu preciso decorar esse sistema padrão? Não, gente, não precisa, mas a gente vai ver que com o passar do tempo a gente vai acabar algumas unidades de medida para a gente trabalhar várias vezes, ficando mais fixa na nossa mente, tá? Então, olha só. Essas unidades de medida, dessas grandezas, também são diferenciadas em dois grupos, que são as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. O que é uma grandeza escalar? Gente, uma grandeza escalar é aquela que só um número e uma unidade de medida basta para a gente associar aquele modelo físico. Exemplo, a bonequinha que subiu na balança tinha 100 kg. Eu não preciso dizer se é para a direita, para a esquerda, se é horizontal, se é vertical, é 100 kg. Agora, se eu dissesse o seguinte, olha, gente, aquela bonequinha está com uma velocidade de 100 km por hora. A pergunta é, 100 km por hora, mas como assim aquela boneca está se movimentando? É na horizontal, na linha do horizonte, ou é na vertical? Ou seja, ela está se deslocando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima? Então, a grandeza que a gente chama de vetorial é uma grandeza que precisa de mais elementos para a gente conseguir enxergar ela no sistema físico, tá? Então, precisa da unidade de medida, precisa da direção e do sentido. Professora, qual é a diferença entre direção e sentido? Gente, a direção, por exemplo, se eu pegar um carro e for daqui do Paz Leme até a Vila Nova, a direção é horizontal, porque eu vou estar me deslocando na linha do horizonte. Agora o sentido, ou estou indo do Paz Leme para a Vila Nova, ou estou vindo da Vila Nova para o Paz Leme. O sentido vai ser de onde para onde eu estou me deslocando. Joia? Então, grandeza escalar, só o número e a unidade define. A grandeza vetorial precisa de mais elementos. É igual a ideia de força, gente. Se eu disser assim, olha, aqui na minha frente tem um móvel, eu estou fazendo uma força de 10 newtons nele. Vocês conseguem desenhar? Não. Afinal de contas, eu estou sentada em cima do móvel, a força está sendo de cima para baixo, ou eu estou puxando ou empurrando? Então, faltam mais elementos para definir essa grandeza chamada vetorial. Tá ok? Continuando mais um pouquinho. Então, para definir, por exemplo, a ideia de movimento, a gente vai ter sempre essa associação com a grandeza e unidade de medida. E muitas vezes a gente tem dificuldade. Por exemplo, aqui na foto eu tenho um carro em movimento. Como é que eu vou definir melhor o que é movimento? Né? Então, na física, a gente define isso. Quando é que eu digo que uma coisa está em movimento? Quando a posição do objeto em relação a você está variando com o decorrer do tempo. Veja, se a posição do objeto está variando em relação a você com o decorrer do tempo. Exemplo, se essa imagem desse ônibus, veja que eu tenho 2 bonequinhos dentro do ônibus e um terceiro sentado ali na rua, né? O bonequinho que está sentado na rua, se ele fosse analisar a pessoa que está dentro do ônibus, como a posição da pessoa está se deslocando com o decorrer do tempo em relação a ela, ele afirma, olha, o ônibus está em movimento. Se fosse o boneco de dentro do ônibus olhando para a pessoa, veja que a posição do boneco de alguma maneira está modificando em relação a ele que está dentro do ônibus, também estaria em movimento. Agora, se fosse um boneco que está dentro do ônibus em relação ao outro, mesmo que os dois estejam em movimento em relação ao referencial do boneco que está sentado na rua, o boneco 1 está em repouso em relação ao boneco 2 que está dentro do ônibus. Professora, por quê? Porque a posição de um boneco não varia com o decorrer do tempo em relação ao outro boneco. Traduzindo para a gente, para dizer o que é movimento e o que é repouso, a gente vai precisar da ideia de referencial. Se o meu referencial está dentro do ônibus, seja o motorista ou seja o boneco, e a análise também ocorre com quem está dentro do ônibus, eu vou dizer que ele está em repouso, né? Não há movimento. Já se o meu referencial está na terra, está na rua, né?
evidente que ele vai estar em movimento, porque a posição dele está variando com o decorrer do tempo, tá? Então, essa ideia de referencial é fundamental até para a gente responder esse questionamento. Afinal de contas, a Terra está parada ou em movimento? Qual seria a nossa resposta? Gente, a nossa resposta é depende do referencial. Como assim depende do referencial? Se eu sou o referencial e eu estou parada aqui na Terra, a Terra, para mim, está em repouso, porque a posição dela não está mudando em relação a mim com o decorrer do tempo. Agora, se o meu referencial é um observador no Sol, vai perceber que a Terra faz um movimento em torno do Sol. Então, nesse caso, a Terra está sim em movimento. Então, para a gente analisar a ideia de movimento ou repouso, vai ter relação direta com a ideia de referencial, tá? Olha só, galera, para revisar isso, que foi o que eu comentei na aula via Meet, eu trouxe aqui um texto breve, são 2 páginas, que trata desse conceito de movimento e referencial, e tem 3 questões que eu vou deixar para vocês resolverem no caderno. Essas questões não precisam ser entregues, tá? Mas elas são as questões de revisão, né, desse conteúdo introdutório. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ajudado vocês e a gente continue aí trabalhando os assuntos via Google Sala de Aula, tá bom? Um abraço e até mais!